Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Filoso Life. E hoje a gente está aqui com o Eric para entrevistar ele sobre o ayahuasca. A última vez ele me entrevistou. E hoje ele vai contar um pouco para a gente aí sobre a experiência dele, como foi. Compartilhar um pouquinho do que levou a gente, né? Sim, sim. a- Inclusive eu tenho algumas perguntas aqui para perguntar para ele, hein? Posso a- começar já te perguntar aí já, Eric? Pode Você quer ir. falar alguma coisa aí pro pessoal aí? Não, isso, vamos direto ao assunto, Bora direto ao assunto, que eu tenho perguntas aí. porque tem bastante coisa pra gente falar também Sim, sobre a ayahuasca, né? sim. Então é isso, pode ir. Então, Wellington, minha primeira pergunta para você, cara. Como que foi para você? Como você conheceu o ayahuasca? Como que você teve essa parada, tipo, vou no ayahuasca? Como é que foi? Como que isso chegou para você? Bom, vamos lá. Vou resumir um pouquinho a história, mas para contextualizar mesmo, Uhum. vamos. Bom, primeiramente eu vim de uma criação evangélica, minha família é evangélica, minha mãe é missionária também. É, Então, só que evangélico pentecostal. Uhum. Então, eu sempre tive um contato mais próximo da espiritualidade e sempre vi coisas que eu considerava, entre aspas, sobrenaturais. Porque no evangélico pentecostal a gente assim, tem muita revelação, tem. Eles falam em línguas, tem muita coisa assim que você olha e fala, pô, mas Uhum. será que isso é verdade mesmo? Será que o que está acontecendo ali? Por que está sapateando? Por que tá passando revelação para o outro? Por que mudou de voz? Porque não é que muda de voz, mas um jeito de falar, assim, uma forma mais. Dá uma incorporada na personalidade É, diferente, né? e muitas vezes, assim, eu sou espiritualista desde já faz um tempinho, Uhum. se eu não me engano, já fazem alguns anos que eu sou espiritualista, assim, no sentido de estudar diversas religiões Uhum. e fazer a comparação com as outras e entender muita coisa. Uhum. Então, já faz um tempo que eu vinha comparando as coisas que acontecem dentro da igreja evangélica com coisas que eu vi em outras religiões, assim como na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, é, com as incorporações, por exemplo, e muitas vezes eu via que os gestos e tudo mais e a forma de se expressar se assimilava bastante uma com a outra. Sim, sim. Então aí fui começando a entender ou até mesmo me permitir não questionar tanto assim referente a algumas coisas e até aceitar que muitas coisas acontecem, assim, por exemplo, as mesmas entidades que trabalham numa religião pode ser que trabalhem em outras também, e isso é o que muitas pessoas acreditam, né? Uhum. Que entidades não têm religião, que elas atuam. Enfim, mas pulando esse assunto, só para contextualizar um pouco de onde veio o meu interesse pela espiritualidade e o porquê Porque desde pequeno você isso, acompanha a sua família, né? isso, Você esteve nesses momentos e aí você teve aquela parada. Então existe algo, né, sobrenatural, algo além. algo além. E eu Então, sempre fui muito interessado pelas coisas sobrenaturais. Eu sempre fui muito curioso e muito questionador ao mesmo tempo. Eu nunca fui fanático de falar, tal coisa acontece e, por exemplo, ou então ser devoto de alguma entidade, de alguma. Tanto que mesmo vindo de família evangélica, eu sou batizado também uhum. na igreja evangélica, eu não. Tem muita coisa que eu não me identifico. Muita. Eu posso dizer que 90% das coisas eu não me identifico. Eu não consigo seguir dogmas, eu não consigo, assim, aceitar até muitas coisas que é pregado lá, porque trazendo para os dias atuais, eu acho que não faz nem tanto sentido. Então, chegou um período da minha vida que eu comecei a questionar o meu modus operandi e que falava, pô, mas por que que eu não consegui encontrar meu propósito ainda? Eu sentia muita desconexão, Uhum. sabe? Sim. Com o propósito, com as coisas que eu estava fazendo, eu não sentia aquele prazer, eu não sentia que era uma coisa que, sei lá, que fosse me levar à prosperidade, sabe? Que eu fosse Sim. prosperar com essas coisas e ser feliz com aquilo. Uhum. E tinha vários comportamentos meus que eu também não conseguia entender o porquê eu me comportava daquele jeito e eu queria mudar. Certo. Então, começando a pesquisar um pouco sobre isso, sobre algo que poderia me levar a mudar o meu mindset, a mudar o meu modo de pensar, eu encontrei o ayahuasca, Certo. e por coincidência, eu tenho uma amiga que se chama Bia, inclusive um abraço para ela, infelizmente ela não está mais aqui no Brasil. Eu conheci ela na faculdade, eu sou formado na área jurídica, sou formado em Direito, Uhum. e ela já havia tido uma experiência com o Santo Daime. Só que, assim, é a mesma bebida, tá? Feita do cipó de mariri, folha de chacroma, enfim, é fervida, é feito o chá. Também tem as mesmas questões de concentração, né? Do chá, todo chá que a gente faz, a gente percebe que às vezes um fica mais concentrado, outro não, depende de como ferve, da quantidade de planta que coloca, enfim.
Só que o Santo Daime é um, entre aspas, religião, é um dogma, é todo, sabe? Tem todo um, enfim. Já o ayahuasca é mais uma cerimônia, mais uma ritualística xamânica, que tem os propósitos, né, do ayahuasca, tem todo, enfim. Porém, não é um dogma, não é uma religião, tá? Não deixa de ser uma bebida sagrada, tem todo um preparo, assim como nós fizemos um preparo antes do ayahuasca, tem, por exemplo... Tem a egrégora lá também, né? Que na hora de iniciar o ritual. A egrégora aí vai muito do ambiente em que você vai consagrar, que você vai fazer o ritual. Então, por exemplo, uma das experiências que nós tivemos, nós fomos numa casa espiritualista. E lá não deixa de ser uma coisa muito conectada com a Umbanda. Sim. Então tem os orixás, né, que regem a egrégora ali daquele ambiente, porque, né, eles são mandistas, etc. Sim. Então tem os orixás, tem todo um preparo. Então quando a pessoa vai preparar o ambiente, ela prepara de acordo com a religião. Ela consagra, ela prepara o ambiente de acordo com o que ela acredita. E sim. Né? Então, resumindo... A religião que ela tem ali já, que ela segue, né? Isso. E minha amiga já havia tido uma experiência com o Santo Daime. E eu conversei com ela, tá? O que você sentiu e tudo mais. E ela me explicou, só que assim, na época, eu não queria ter uma experiência com algo que fosse dogmático, tá? Então, por isso eu optei por pesquisar e buscar lugares que fossem somente casas de ayahuasca, que fizessem a cerimônia de ayahuasca, para eu ter essa experiência. E você queria tomar a bebida ayahuasca sem estar preso em nenhum tipo de religião, em alguma crença. Você queria experimentar e ver o que o ayahuasca tinha a te oferecer, é isso? Isso, até porque como ela sendo uma bebida enteógena, eu queria de fato voltar para dentro e enxergar muita coisa que no dia a dia a gente desconectado, né? Pô, sim. Eu não tinha o hábito de praticar meditação e etc. Então, se eu não me engano, um pouco antes de consagrar a ayahuasca, eu já estava em busca disso e comecei a praticar yoga. Então eu já estava um pouquinho mais sereno, assim, sereno, que eu era, porque eu tinha uma personalidade muito hiperativa, assim, sempre muito atento, uma pessoa muito rígida, muito séria, eu sempre fui muito sério, mesmo sendo uma pessoa sociável, conversando com todo mundo, mas eu sempre fui muito sério. E eu queria me libertar de várias coisas, porque eu percebia que eu sempre fui muito criativo, mas eu não conseguia, como eu posso explicar, colocar para fora, eu não conseguia materializar essa minha criatividade. Certo. Sabe, eu não conseguia fazer nada com isso. A criatividade era só minha, às vezes eu conversava com as pessoas, ficava uma conversa muito bacana e tudo mais, mas... Seu comportamento, ele meio que te limitava, que nem você falou, você era muito ansioso e fazia as coisas, quando você percebia, você... Ansioso nem tanto, porque eu sempre fui muito ativo fisicamente. Só certo. que essa questão eu não consigo explicar também, nem eu entendia o que era isso. E hoje você entende? Não. Olha, eu acredito que eram simplesmente hábitos que eu acabei trazendo, assim, de comportamentos que eu vim adotando durante a vida, que eu fui observando de convivência familiar e tudo mais. Algumas você percebeu assim, que era hábito essas coisas depois que você tomou ayahuasca ou antes? Esse comportamento que você falou que tinha criatividade e tal, você não conseguia? Eu comecei um pouco antes. Só um pouco antes da ayahuasca, assim, porque eu tive um relacionamento. Eu tive um relacionamento com uma pessoa que já era assim, bem mais espiritualizada nesse sentido. Ela era mais aberta para essa visão assim, de não ter preconceito com algumas coisas e aceitar mais. Chegava até a ser um pouquinho esotérica, digamos assim. Tá? Então, ela me dava muitos insights, muitos alertas referente a alguns comportamentos meus. Então, a partir daí, eu já vim começando. Às vezes ela falava alguma coisa. Já te dava um gatilho para você perceber algo em você. Ela falava você agia de certa forma, assim, né? Tipo isso, né? Uhum. Já aconteceu isso comigo, tipo, da pessoa falar algo assim,
Aí você para pra pensar, talvez eu haja assim por causa disso, eu nunca tinha parado pra pensar. E eu entendi o que você quer dizer. Como se te desse um gatilho, né? Como se ela falou algo pra você que, Que fez né, sentido, né? que fez sentido e você parou pra pensar e você Aham. associou com algo que você sentia e você conseguiu juntar alguma peça ali dentro de você e entender um pouco mais porque de você agir daquela forma. É tipo isso aí. Aham. Show de bola. E então a partir daí eu já vim começando a observar que eu tinha comportamentos que eu precisava mudar para alcançar as coisas que eu queria alcançar, entendeu? Para ser quem eu gostaria de ser e quem eu era mesmo, porque eu percebi que por conta de algumas experiências que eu tive, profissões e tudo mais, eu fui mudando a personalidade, eu fui começando a ser mais rígido ainda, mais duro ainda comigo mesmo, sabe? E muita autocobrança também, várias coisas. Então, a partir daí eu comecei a me interessar pelo ayahuasca. Aí, resumindo, minha amiga já Guia. tinha tido experiência, conversei com ela e falei, meu, vamos comigo no ritual de ayahuasca? Uhum. Ela falou, vamos. Então, a gente agendou e nós fomos. Para ela, então, foi a segunda experiência e para mim, naquele momento, estava sendo a primeira. Eu confesso que eu criei um pouquinho mais de expectativa do que... Tá? E é uma coisa que a gente não deve fazer, de fato. Criar expectativa, como você também comentou Uhum. das suas experiências. Sim. Até porque a gente fica, querendo ou não, um pouco mais ansioso do que a gente Sim. vai ver. Porque cada pessoa tem a sua experiência. Exatamente. Então a gente parte do princípio que tal pessoa teve uma coisa que chega a acontecer também em ayahuasca, regressão espiritual. Pessoas que conversam com antepassados, pessoas que veem duendes, pessoas que... Então a gente escuta tudo isso, pessoas que veem fractais, que veem várias cores, Aí você pessoas cria um monte de expectativa na sua mente que você vai ter uma experiência muito, né, pessoas que semelhante. pessoas que veem a mãe ayahuasca, que conversam com a mãe ayahuasca e... Tem pessoa que fala que falou com Deus, né, Exato. outro falou com Jesus. Aham. É isso mesmo. Mas isso daí que você falou, cara, de expectativa, eu tinha comentado também. Você falou, né, que antes de você ir pro ayahuasca, você já estava, né, fazendo yoga, já ficando mais calmo, mais sereno. Aham. E você sente que isso te ajudou a ter uma experiência melhor. Não muito, porque eu era tão... Experiência melhor que eu digo assim, cara. Não, De você chegar lá no ambiente e ter um Uhum. pouco menos de expectativa. Ainda não chegamos nessa parte de como foi sua experiência, né? Mas Uhum. eu digo a experiência já pelo fato de você entrar lá no ambiente, né? Que você já Uhum. tava falando que chegou lá e tal. É que assim, pra você ver o nível, o meu nível de rigidez, de alerta, por conta de profissão, as coisas que Coisas eu que fazia. você viveu, né? E pelo meu estilo de vida também, eu sempre fui muito hiperativo, muito assim, a minha mente sempre foi muito ligada a várias coisas, então eu sempre gostei de estudar sobre várias coisas diferentes e então sempre fui muito hiperativo. Então, pra gente acalmar a mente e tentar se conectar com outras coisas e muitas vezes até olhar pra dentro é difícil quando a gente tem esse estilo de vida hiperativo. Então, a partir daí eu fui buscar ayahuasca, nós tivemos essa primeira experiência e, resumindo, não senti nada. Primeira dose, nada. Fiquei lá esperando, sentado, buscando me acalmar, me concentrando. Sem contar que, logo na minha primeira experiência, o ambiente estava extremamente lotado. Extremamente lotado. Assim, mais pra frente, depois, não sei se eu comento assim, o lugar especificamente. É um dos lugares de referência, tá? Aqui em São Paulo. Quem já consagrou e está assistindo um depoimento e tudo mais, e aqui em São Paulo, inclusive, é muito provável que tenha ido lá, porque é um dos principais, assim, tem bastante cerimônia, toda sexta, sábado, domingo, assim, de fato, tem cerimônia, toda sexta, sábado, domingo, durante um ano inteiro, sim, tem cerimônia. Só que uma coisa que eu comecei a observar é que talvez não fosse uma coisa que tivesse voltado muito para o espiritual, porque não faz sentido uma hiperlotação no lugar onde as pessoas estão indo para buscar uma conexão consigo mesmo. Em um momento íntimo, um momento individual, né? Pra ter. Realmente, eu também. Então eu fiquei um pouco assim. Tudo bem que eu fui lá várias outras vezes, né? Consagrei lá várias outras vezes, mas é uma coisa que eu tenho observado, que muitas casas que fazem cerimônias já não é mais essa coisa de assim, não é tão voltado para a espiritualidade quanto parece. Tá mais um negócio, você acha, assim? Muitas vezes eu começo
assim, eu chego a quase acreditar de fato, não só julgar, assim, não só... Porque a gente não pode, né, ter falar, lá, não, eles fazem isso por ninguém sabe, né? Às vezes eles estão com intenção de ajudar muitas pessoas, trazer mais pessoas para ter experiência. Então. Porém, é igual você falou, pode atrapalhar porque às vezes você tá ali, tem muita pessoa, não tem lugar para você ficar, e você tá lá querendo ter sua experiência, e o outro também, entendeu? Aí E um atrapalha o outro, porque um atrapalha o outro, exatamente. Inclusive, eu fui durante a pandemia. Foi em 2020, bem assim, durante a pandemia mesmo. Uhum. Só que, enfim, quando eu cheguei lá, eu me surpreendi com a quantidade de pessoas de fato. Muita pessoa. Muita gente, assim, colado, espremido um no outro, e coisa da sua experiência ser assim, você tá deitado aqui, se você esticar um pouquinho mais o braço, você esbarra em quem tá aqui, e o lençol do outro é quase jogado para cima do seu lençol, e um colchão, quase um colchonetezinho quase em cima do outro, você tem que levar o seu colchonete, né, seu travesseiro, seu cobertor, para ter um pouquinho mais de conforto. Nossa, cara, e você falando isso, eu lembrei, né, que eu comentei com você que minha experiência, teve uma das experiências que eu tava lá, eu tava lá no meu momento e teve um cara que chegou bem depois, ele sentou do meu lado muito perto e, ele ficava deitado encostando em mim, sabe? Tipo assim, nada contra, galera. E a pessoa encosta em você, mas você tá no seu momento íntimo ali, tentando, sabe, passando pelas aquelas coisas, a pessoa fica atrapalhando, entendeu? É igual o Wellington falou, você vai lá pra ter uma experiência sua, cara, uma experiência espiritual. Não é pra você, sabe, eu ficar aqui, ó, mexendo com você. Você tá ali, você tem que ficar sentindo. Então, isso aí que você falou, superlotação, a galera muito perto, incomoda, né? Indicar pra galera, né, até se for em alguma casa de ayahuasca, cara, pesquisa bem, vê se é tranquilo, se tem espaço pra você ter experiência boa, né? Porque às vezes a pessoa vai, Wellington, tem uma experiência não tão boa, aí leva isso pra vida inteira, aí não consegue se conectar com a vivência ali do ayahuasca, não consegue ter uma experiência boa, e a pessoa leva aquela experiência como única e fala, não gostei, foi ruim aquilo, né? Então o que a gente indica pra galera também é isso, né? Exatamente. E muitas vezes, assim, se vê que tá lotado, talvez seja melhor nem fazer, meu, porque o ayahuasca, assim, Ele é muito intenso. quando a gente tá na força, não é assim você, vou sair da força. e assim, não é alucinógeno, é enteógeno. Então você precisa de fato se concentrar para você entrar na força da ayahuasca e ter uma experiência bacana. Tanto que se você abre o olho, muitas vezes já, acabou, você tem que voltar a se concentrar de novo. Inclusive para mim, que como eu falei, tem lugares em que eles consagram doses muito maiores. Tem lugares que eles consagram doses em copos de 190 ml, aquele copinho americano. Lá onde nós estamos falando aqui, que inclusive foi onde o Gui teve a experiência, eles servem em copinhos de 50 ml e muitas vezes a dose é metade desse copinho. Então na minha primeira experiência eles serviram a dose que... A primeira dose não foi o copinho de 50 ml cheio, aquele copinho de café pequenininho, de plástico. Aí eu tomei a primeira dose, nada. Fiquei lá. Tomei a segunda dose, nada. E a dose a cada... Eu não sei se é 1h30, 30 minutos, 1 hora, assim. A cada 1 hora é servida uma nova dose. Certo. E... eu só fui começar a sentir alguma coisinha a mais na terceira dose. Isso na minha primeira experiência. E assim, pra mim, a experiência foi o seguinte: eu não vi nada, não tive nenhum, assim, mesmo fechando o olho, tentando me concentrar, eu não tive nenhuma experiência sobrenatural, nada sobrenatural, não vi nada, não escutei nada, porém eu fiquei bem sensível. E a minha audição ficou bem mais sensível mesmo, a ponto de, no local dessa cerimônia, tinha um som com várias caixas que tocavam os mantras e tudo mais, e também tinha os instrumentos de percussão, Sim. que eles tocavam em alguns momentos durante... Então, quando eu de fato consegui entrar minimamente na força, o som já parecia que não vinha mais de fora. A impressão que você tem quando você fica mais sensível é que o som ele já começa a tocar dentro da sua cabeça e com uma qualidade absurda. E eu não posso falar que assim que a experiência foi ruim, porque naquele momento a única sensação que eu tinha era assim: porra, se as pessoas que não estão aqui
soubessem o que elas estão perdendo, agora que me veio esse insight. Eu senti, a sensação foi exatamente essa. Se as pessoas que não estão aqui, porque se eu não me engano eu havia chamado outras pessoas Uhum. da faculdade também, inclusive amigas do mesmo ciclo, eu havia chamado elas e elas não foram nessa experiência muitas vezes por preconceito também. As pessoas Sim, sim. têm um certo receio, né? Acho que a maioria da galera tem um preconceito, né? Não precisa nem ser religioso, né? Não, não. Assim, simplesmente pelo fato de ser uma bebida, não sei o E quê. vai te causar alguma E coisa, ser- as pessoas já, opa. ser uma cerimônia, um ritual, entre aspas, as pessoas já têm um. Então, a sensação que eu tinha naquele momento é, porra, se as pessoas que não estão aqui, né, tivessem a noção do que elas estão perdendo, seria o maior arrependimento da vida delas. Porque, assim, quando eu me conectei, sim, que eu fiquei nessa sensibilidade e tudo mais, é como se abaixasse plenamente a sua adrenalina e você ficasse pleno, assim. Pleno, tá? Nada sobrenatural, mas pleno, bem sensível auditivamente, a ponto de olhar para o lado e, por exemplo, durante a cerimônia, não tinha ninguém conversando, Uhum. ok? Só que quando acabou a cerimônia, para falar um pouquinho mais dessa sensibilidade, que as pessoas estavam conversando, a impressão é que elas estavam conversando do meu lado e eu abria o olho e olhava assim, meu, a pessoa tava, um exemplo aqui, não sei se dá para ver a pedra ali, a pessoa tava ali na pedra, ou então muitas vezes, sei lá, a 15, 20 metros de você, Uhum. e é como se ela estivesse falando aqui perto do seu ouvido, pô. De tão Isso sensível que depois, fica. isso já Já finalizar. passou, porque assim, depois que termina a cerimônia, a gente tem algumas horas para dormir. Se eu não me engano, tem mais umas 3 horas. A cerimônia termina mais ou menos entre 4h30 e 5 horas da manhã, quando começa meia-noite, quando começa 10 horas da noite. Não, quando começa entre 10 e meia-noite, 10 horas da noite e meia-noite. Normalmente vai até entre 4h30 e 5 da manhã, né? E depois que termina, você pode ficar dormindo até mais ou menos umas 9 horas. Então tem esse tempinho para descansar, para, né, Uhum. passar um pouquinho do efeito para você conseguir ir embora com segurança. Sim, sim. Não, ninguém pede de terminar a cerimônia e você ir embora, tá? Você pode ir embora depois que termina, mas quem sente essa necessidade de descansar, assim como eu gosto de descansar, você viu, né, nas experiências. Sim, sim, sim. Inclusive ele já, quando você foi comigo, que você já queria ir embora, mas até mesmo durante o ritual ele queria ir embora. Não, quando bateu lá em mim lá, pô, no começo, né, que Uhum. deu aquele monte de sensação estranha, eu já queria ir embora. Mas depois que eu enfrentei, fiquei de boa, eu relaxei. Mas eu queria ir embora também porque, assim, a gente percebe que, né, sair da força ali e tal, você fica preocupado lá em casa, eu tenho um filho, né? Meu filho tá lá, como é que ele tá? Será que ele tá? Eu tenho muito isso, cara, assim. Uhum. Então, uma das coisas Imagino. que me fez querer ir embora também, porque eu falei, como é que meu filho tá? Eu sou muito, sabe, preocupado com meu filho. Tem umas coisas também que eu tenho que trabalhar, eu percebo no ayahuasca, né, que me ajudou a trabalhar essa questão com meu filho. Por eu ser tão apegado com ele, eu fico preocupado de querer saber como ele tá o tempo todo. Às vezes, talvez eu não consigo fazer algo porque eu tô pensando, será que meu filho tá bem? Entendeu? Então é algo que eu preciso trabalhar. Ele tá bem lá, entendeu? Ele vai crescer, ele vai viver a vida dele. E eu não posso ter esse comportamento sempre, porque isso vai me atrapalhar e futuramente pode atrapalhar até ele, entendeu? Uhum. Mas enfim, resumindo, Imagino, porque de fato a gente começa a ter muitas percepções e insights, muitos insights, parece que. E outra sensação também. Sim, eu tive algumas sensações, nada sobrenatural, como já falei, mas uma delas foi que tudo começava a fazer sentido. Eu pensava em algum problema, eu pensava em alguma coisa, em algum sentimento, nossa, sentido agora e tudo mais. E as sensações que eu tinha era como se eu pudesse ser tudo que eu queria. Eu não lembro exatamente porque, assim, eu tive várias experiências e até a terceira experiência, mais ou menos, foi tudo um pouco parecido, assim, tá? Nada sobrenatural sempre, só que sempre vem insights, parece que não é o ego, mas a minha confiança. A minha confiança em mim mesmo parece que dá uma erguida e eu começo a acreditar nas possibilidades que eu posso ser, sabe? Então começava a vir na minha cabeça assim como se fossem imaginações. Eu comecei a me ver numa mesa de reunião, conversando com várias pessoas, só que assim, não era nada específico. Parece que era cada pessoa de um nicho diferente, porque assim, como eu sempre fui muito interessado por várias coisas, eu tenho conhecimento em várias coisas, assim como eu comentei que antes de consagrar ayahuasca, antes de buscar o ayahuasca,
eu já vinha estudando espiritualidade, então já estudava sobre várias coisas, não só sobre espiritualidade, mas sobre saúde mental, sobre saúde física, sobre alimentação. Então eu sempre fui muito interessado Uhum. enfim, enfim, pela vida em si. Sim, sim. Tudo que nos conecta aqui na Terra, eu sempre fui muito interessado por isso, né? Tanto que durante a minha formação, durante a faculdade, eu acho que eu estudei mais sobre medicina, pra você ter noção, em todos os aspectos, seja para saúde mental, saúde física e nutrição, alimentação e tudo mais. E até biomecânica, porque eu gostava muito de treinar, praticar atividade física, do que direito, cara. Eu estudava tudo muito mais isso do que direito. E resumindo, durante essa sensação, durante essa experiência, eu comecei a me ver fazendo várias coisas. Sim, várias possibilidades vieram na minha mente, eu fui começando a ficar bem feliz, bem alegre. E ao mesmo tempo, você sentiu muita empatia assim na hora? Uma sensação prazerosa, você se sentiu feliz ou foi muito medo mesmo? Não, na hora não, só depois, É? né? Depois que passou. É porque é igual falamos, né? Cada um tem a sua experiência, cada um sente de uma forma diferente. Você teve que tomar 3 copos para começar a entrar na força. Eu, Toda em segundo experiência. copo, eu já tava na força. Então, Então. né, para mim eu não tinha, até o momento que eu tava ali, uma das coisas também que eu não comentei é o seguinte, você tava ali, mas às vezes quando você abriu os olhos, assim, por exemplo, quando eu tava na força, eu tava lá, né? No meu momento e tal, na hora que eu abri o olho, às vezes eu via uma pessoa ali, parecia que aquela pessoa tava com medo também, sabe? Uhum. Inclusive você olha assim, você que sabe, você olha uma pessoa aqui do seu lado ali, parece que ela tá meio assustada e eu não sei também porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu tive muita sensibilidade, sabe? Sempre eu vi as pessoas ao meu redor, muitas vezes a pessoa tava com algum problema e parecia que eu sentia antes da pessoa falar que ela tinha um problema, então eu não sei o que exatamente é isso. Então, eu tenho uma sensibilidade, acredito eu que eu tenho uma sensibilidade muito forte. Entendeu? Então, acho que isso ali no meio da ayahuasca também, não sei. Igual você falou da questão de estar num. Você já foi em outro centro de ayahuasca e você falou que já foi num lugar que tem menos pessoas, você conseguiu se conectar muito melhor e ter uma experiência melhor. Então, eu acho que eu também preciso disso, porque se tem muita gente tendo ali uma experiência aqui, outra aqui, eu acho que talvez ele possa atrapalhar. Eu preciso ter um momento muito meu. Eu acho que se eu tomar o ayahuasca, por exemplo, ficar ali só eu sozinho em frente à fogueira ou ali no meio da mata, eu acho que eu teria uma experiência muito melhor. Então eu acho essa parada que você falou também, pra galera entender. Quando for ter a experiência de ayahuasca, se for, cara, procura um lugar tranquilo, que você sabe que lá você vai ser, sabe, acolhido da forma que você vai ter o seu espaço reservado para você ter o seu momento. Não é verdade, Wellington? Porque se você tá ali na galera, né, igual a gente tá falando isso de novo, tá? Você não consegue ter aquela experiência profunda igual você teve, né? Mais assim, enfim. Tanto que nessa experiência em outra casa, que inclusive era muito mais simples, e até a bebida dessa última experiência, dessa última casa que eu fui, tive a última experiência, é fornecida por esse lugar que inclusive o Gui também foi, que é um dos principais aqui em São Paulo, por isso eu comentei que muitas pessoas que já consagraram ou até mesmo pesquisaram, talvez presumam onde seja, tá? Depois assim, eu tenho vontade até de convidar eles para fazer uma entrevista e fazer talvez até um documentário, tá? E explicar algumas coisas referentes a essa questão. Igual nós comentamos, a gente entende que muitas vezes, quando a pessoa tem fé numa coisa, ela acredita que uma coisa é boa, ela pode ser que ela queira levar isso para mais pessoas. E é o que a gente comentou da possibilidade. Porém, é o que a gente acredita que é o que eles querem mesmo, né? Porque eles se sentem bem com isso. Então, eu não consigo acreditar. Mas eu não consigo. Porque é uma experiência onde as pessoas vão ali muitas vezes para se libertar de várias coisas, para se libertar de vício, para encontrar propósitos, para se curar de depressão. E a respostas. E foram alguns desses motivos pelos quais eu busquei a ayahuasca. Eu queria de fato expandir minha consciência e enxergar várias coisas que eu acho que eu não enxerga atualmente. E para mim foi péssimo essa questão de ter muita gente, assim como você também foi afetado por essa questão de hiperpopulação, né? Sim. Porra, assim, e nessa minha última experiência de ayahuasca eu tive assim, foi um pouco mais avançado. Se eu não me engano, eu não vou conseguir
lembrar agora precisamente se for. Pô, tem bastante avião passando hoje. Eu não vou conseguir lembrar precisamente se eu tomei duas O aéreo doses. tá intenso. Eu não vou conseguir lembrar precisamente se eu tomei duas doses Uhum. ou só uma dose. Mas foi muito mais intenso do que nessas outras experiências que eu tomei as 3 doses. E você acredita que pelo fato do local, um ambiente diferente, te trouxe isso mais? Eu não sei se foi só o ambiente ou se o fato de eu já ter consagrado antes Uhum. já foi preparando o meu corpo, já foi me deixando com a adrenalina mais baixa. Porque sempre que, assim, acabou o ritual, você percebe que você sai de lá uma pessoa diferente, não tem jeito. É verdade. Pelo menos enquanto tiver a bebida circulando na sua corrente sanguínea, no seu corpo, você vai ficar muito mais tranquilo. Não dá pra sair de lá agitado. Uhum. Não dá. Mesmo que a pessoa não tenha nenhuma experiência, ela não vai sair de lá agitada, ela vai sair mais calma, você vai sair mais, um pouquinho mais tranquilo, mais calmo, mais observador, mais sensível. E, e voltando um pouco para a primeira vez, já essa minha amiga, é, ela chegou até ter experiências sobrenaturais, sim, com uma dose só. Ela Então, não tomou a. pra você ver como vai de pessoa pra pessoa, né, Uhum. cara? Cada pessoa tem, igual você falou, tem um metabolismo, tem uma forma de lidar com as sensações, com as emoções, entendeu? Então, eu acho que tudo isso influencia, né? Porque quando o ayahuasca bater ali, o ayahuasca bater no seu organismo, né? Vai, eu acho que expandir bastante disso. Então, se a pessoa é bem, tem muito medo, possa expandir muito medo, né? Possa intensificar para a pessoa enxergar, Uhum. entendeu? Uhum. Se a pessoa tem muito sentimento, isso pode também aflorar. Enfim, eu acredito que, né? Uhum. Possa ser isso. Não estou afirmando. Eu acredito sim pelas experiências que a gente, né? Vê com as Assim como tem pessoas. pessoas que de fato não Sim. faz efeito. É. Nós assistimos recentemente, se bem que ele já falou em outras, o Douglas Flamino, do Experiência Flamino, Uhum. ele tem assim, é fisiológico, o corpo dele não surte efeito com várias coisas, inclusive bebida alcoólica, e também não foi diferente com a ayahuasca, ele tomou. O cara tomou 2 copos de 190 ml, pelo que ele falou na entrevista, quando ele falou mais especificamente sobre isso. 2 copos de 190 ml são 2 copos dois copos americanos, pô. Sim. É muita coisa pra ayahuasca. Muita coisa. Muita coisa. Se juntar as nossas 3 doses, não dá 190 ml. Hum. As 3 doses das cerimônias que do ritual que nós fomos, que são os copinhos de 50 ml de café. E muitas vezes nem é o copinho cheio. Vê, às vezes é metade do copinho, depende se é a primeira vez, se não é. Aí é perguntar, é a primeira vez? Não, tal. E quando as pessoas iam me servir, os guardiões iam me servir as doses, eu sempre falava, ó, eu demoro bastante para entrar na força, eu preciso de doses um pouquinho maiores, sempre servia o copinho mais cheio. Mas enfim, resumidamente foi isso, eu sinto que me ajudou bastante, em vários aspectos, inclusive foi uma porta de entrada para eu conseguir mudar muitas coisas que eu queria mudar. Show. Ainda de fato não consegui alcançar. Mas é um caminho, né, cara? Você já mudou bastante. Se você for mudar, se você for pensar do dia que você buscou o ayahuasca até o dia de hoje, o que você tem a dizer? Tipo assim, o que você refletindo, resumindo? Eu consegui me tornar uma pessoa bem mais flexível, referente a várias coisas, a várias crenças, aumentou muito a minha flexibilidade. Expandir mais sua mente, né? Nessa questão de, tipo, você falou que ficou mais flexível, então... E também durante o efeito do ayahuasca, durante o ritual, uma das sensações que eu tive foi de compreensão com alguns comportamentos dos meus pais. O porquê eles agiam, como eles agiam e tudo mais. E a sensação que você tem é que você quer sair de lá abraçando todo mundo e conversando com todo mundo, se entendendo com todo mundo. Amor incondicional. Isso, tipo, muito mais amoroso. E, de fato, eu sinto que eu fiquei uma pessoa bem mais sensível. E bem mais compreensivo para várias coisas, muito mais calmo. Só que também não é uma sentença, não é que você vai fazer você vai participar de uma cerimônia de ayahuasca, você vai mudar a sua vida e vai permanecer daquele jeito. A gente tem que continuar praticando atividade física, meditação, se concentrando e meditando. Hábitos saudáveis, pensamentos, enfim. Tem que fazer a nossa parte, mas ajuda, é um grande passo já. E assim, eu não deixo de recomendar, né? Assim,
Só essa questão de buscar de fato os lugares onde você sentir que é mais voltado mesmo para a evolução espiritual, é mais voltado de fato para a espiritualidade. Porque tem muitos lugares que, assim, como nós comentamos, passou a ser um negócio, passou a ser uma coisa mais comercial, assim, sabe? Sim, sim. Foi o que você sentiu de Isso, lá. porque não é tão barato, não é caro, Uhum. mas também não é tão barato. Uhum. Então, se você for somar, você pega e soma a quantidade de pessoas que estão na cerimônia e o preço entendeu? Pensando de forma lógica, aí, Entendeu? né? Em uma cerimônia, Mas também tem o espaço deles lá e tal, né? mas, porra, o custo não é tão alto assim, Uhum. entendeu? Tudo bem que, porra, tem o preparo da bebida e tudo mais, e tem, enfim, mas não pelo preço. A gente está falando mais da questão de Da experiência. talvez, assim, de talvez isso ter virado um negócio mais comercial do que espiritual, sabe? Entendi. Do que a intenção de ajudar as pessoas. Não é só isso, não é filantropia só, não. Não só filantropia. Você acredita que tenha, por exemplo, 50% de filantropia e 50% de negócio? Tipo isso? Muitas vezes talvez até desequilibre um pouco para a gente, assim, nós não somos fanáticos, né? A gente vai passar tudo aqui a nossa experiência de um ponto de vista mais racional, Sim. assim como talvez eu tenha tido muita dificuldade em entrar na força da ayahuasca e ter experiências sobrenaturais de tanto ser racional, sou muito racional. Uhum. Se passa alguma coisa na minha cabeça, automaticamente eu já me questiono, porque é como se eu me separasse da minha mente, eu não sou minha mente, entendeu? Então, tá passando alguma coisa na minha mente, eu tô sofrendo o efeito de alguma coisa, eu tô me questionando. Tá, isso é real? Isso não é? Por que eu tô sentindo isso? Uhum. Né? Faz sentido isso? Não faz? Eu tenho que me controlar? Não tenho? Eu posso me deixar levar por esse sentimento? Então eu fico o tempo inteiro me controlando, sempre me policiando. Sim. E eu também não faço a mínima questão de me, sabe? De deixar que qualquer coisa me leve na onda ali e me entregar a qualquer experiência. Então, sim, vou continuar sendo racional. Foda-se. Mas o resumo aí é que o ayahuasca assim te ajudou, né? Uhum. E vem ajudando, né? Uhum. Melhorou muita coisa aí, abriu sua cabeça, né? Te deixou mais flexível, igual você falou. Uhum. E é isso, a gente recomenda pra galera, mas, né? Igual a gente falou. Sempre, cara, a questão da expectativa, né, Wellington? Uhum. Você não criar expectativa. E nem fanatismo também, porque tem pessoas que vão para a cerimônia de ayahuasca e querem sair de lá um xamã. Elas passam a se vestir totalmente de. A gente não pode esquecer que, por exemplo, nós somos de São Paulo. A gente vive numa sociedade que muitas vezes nós somos julgados pela nossa vestimenta, pelo nosso comportamento, pela nossa fala. Tá... Então, se a gente quiser começar a se vestir de uma forma estranha, começar a ter comportamentos estranhos, uma fala estranha, por exemplo, não criticando quem passa a ser uma pessoa assim, mas tem frases para quem é ayahuasqueiro, para quem é daimista, para quem que passa a ser uma comunicação ali como se, não sei, é igual você ser um evangélico e fala, a paz do Senhor, irmão, entendeu? A paz do Senhor, irmão, tá repreendido em nome de Jesus, não sei o quê. Tem umas frases também que é muito utilizada por essas pessoas que são mais hippies, mais, enfim. Sim, sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu percebi, que eu já vi acontecendo com outras pessoas, e infelizmente essas pessoas acabam sofrendo preconceitos, as pessoas já começam a olhar com outros olhos e até perdem oportunidades, muitas oportunidades, e enfim, por querer agir assim, porque de fato, como é uma coisa que traz muita mudança pra gente, muitas pessoas acabam se conectando demais com isso e quer mudar a vida dela. Radical, né? Porra. Assim, se você não quiser de fato, se você não tiver condições de abandonar a cidade e ir pro meio do mato, cara, não dá, infelizmente, pra agir assim. Tem que ter muito pés no chão, né, cara? Porque às vezes você tem uma experiência e você fala, pô, é isso, eu vou fazer isso, mas, cara, é igual você falou, tem que ser um pouco racional, que você tem que analisar qual que é a sua vida, como é que você vive, você tem condições de fazer isso ou não? Tem que manter o pés no chão, galera, porque... E outra coisa, falando, já que você falou condição, me deu insight, eu lembrei também de condições psicológicas. Se você for uma pessoa que já tem predisposição à esquizofrenia, tiver casos na família, etc. Depressão, tiver tomando algum tipo de remédio. Não, depressão é uma das coisas. Tomando remédio de depressão não pode. Eles recomendam assim, que pessoas que ou então pelo menos suspende o remédio, porque para você, senão você pode ter uma síndrome serotoninérgica, né? Porque o ayahuasca ele
faz você liberar muita serotonina e dopamina também, se não me engano, por conta da Mas substância aí, DMT. mas aí nessa questão, Arthur, eu acho que é o seguinte, por exemplo, a pessoa vem tomando remédio, ela não tá tão bem, ela dispensa o remédio e vai pra lá, eu acho que também ela precisa ter um preparo também pra ir. Tipo, ela Sim. quer ir mesmo. É que assim, Mas- muitas pessoas já se curaram de depressão só com. Tem um documentário, inclusive, na Netflix, é, de um jovem, ele jovem na época, que ele só conseguiu se curar. Ele já chegou a fazer até estimulação eletroencefálica, se eu não me engano o nome. Várias coisas, velho. O cara era americano, se eu não me engano, e lá tinha um dos institutos mais especializados em curas de depressão. E assim, os caras conseguiam fazer o que várias outras instituições em vários outros países não tinham. E o cara não conseguiu se curar de depressão. E só com a ayahuasca, e tendo uma experiência na mata com os xamãs e com os índios, índio não, porque índio são no Brasil, né? Mas com os nativos lá de uma mata específica, ele conseguiu se curar de depressão, mas de fato, como você falou, tem todo um preparo, não dá pra ser assim. Sim. Eu acho que nem a pessoa falar, ah, eu vou lá tomar achando que. Não, cara, você vai tomar algo que é igual você falou, você entra lá, você sai outra pessoa, vai mudar a sua vida pra sempre, cara. Você nunca mais vai pensar da mesma forma, ali vai te dar uma experiência que você vai sair de lá não sendo a mesma pessoa, que eu digo assim, em questões de pensamento, por exemplo, vai expandir sua consciência, cara. Você vai ter uma mente mais aberta porque você vai passar por alguma experiência, seja ela boa ou ruim, mas você vai sair de lá com uma experiência diferente, cara, e você pode ter certeza. Então, por isso que eu falo, cara, se prepara nessa questão, igual você falou, você estava fazendo yoga, meditação, atividade física, se mantém um pouco mais saudável, né? Pra você ter uma experiência assim mais bacana e você, né, conseguir ter mais os pés no chão. Tenta Enfim. fazer assim, tentar ao máximo seguir os protocolos do mínimo de jejum, né? Uhum. Do que for recomendado para você antes, o mínimo é preceito, o nome certo? Como assim, por exemplo, é, eu não sou muito assim a favor de, de, de não se permitir a relações sexuais e tudo mais. Você é casado, muitas vezes o cara namora ou mora junto, vive num estável, tudo bem. Mas assim, pelo menos um dia antes, sabe? Porque tem muitas recomendações, falar uma semana antes, não ter relações sexuais, não consumir conteúdo pornográfico, etc. É, eu acho que isso Eu mesmo acho muita coisa. Então, Elton, talvez eles também possam colocar isso Uhum. pra pessoa criar na mente dela que ela precisa ficar um bom tempo, porque vamos supor se ela fala que é só um dia, Uhum. aí a pessoa vai lá e faz no mesmo dia também, entendeu? Já Bagunça. aconteceu Então, comigo de fazer no mesmo dia. e aí, mudou a experiência, cara? Ou não? Então, não dá pra chegar a uma conclusão. Não dá pra chegar a uma conclusão. Mas é isso, é porque cada pessoa age diferente, né? Igual eu falei pra você. Uhum. Às vezes você, igual você falou, você é um cara mais racional, você não tem muito essa parada do sentimento em você. Uhum. Agora, talvez uma pessoa que tem muito sentimento fizer, né, vai liberar energia lá e tal. Uhum. E aí ela chega lá e possa ter uma experiência que, sabe, mexa com ela, não sei, enfim. Se eles recomendam, deve ser porque isso é pra preservar alguma coisa, Não, né? de fato, por estudar a espiritualidade, porra, relação sexual tem de fato as energias, inclusive para quem acredita nas energias, na espiritualidade, enfim. E de fato faz, né? Eu não, como eu já comentei, né? Mesmo sendo um evangélico, batizado e tudo mais, e vindo de família evangélica, eu não concordo com muita coisa e muita coisa eu não sigo, tá? E assim como, enfim, só recomendo mesmo, pelo menos um dia antes aí. Eu só não tô conseguindo lembrar especificamente se eu fiz um dia antes ou no mesmo dia, mas já aconteceu de fazer assim bem, de não seguir de fato o protocolo, tá? Comigo já aconteceu de eu não seguir o protocolo. Mas aí você deu sorte é porque você é uma pessoa, né, diferente. Já pensou se você fosse uma pessoa, sei lá, sentimental, que você fizesse aí no outro dia lá, você tivesse uma experiência muito doida, cara. Né? Então por isso que é bom seguir o protocolo, porque o protocolo, de certa forma, ele vai te dar uma segurança, assim, né, em questões de se preservar, em questão de energia, em questão de ter uma experiência mais fluida e bacana. Mas é isso aí, galera. Então, assim, tem mais algumas coisas que a gente pode falar é que a gente dificilmente vai conseguir lembrar A gente tudo. veio resumir um pouco sobre a experiência da ayahuasca, na verdade. Foram a sua várias experiências que eu tive e É. cada experiência foi uma coisa, às vezes a gente não consegue lembrar alguns insights que a gente tem, né? Mas, assim, de fato foi muito Pra resumir, bom. foi muito bom pra resumir mesmo a ayahuasca aí pra Recomendo galera. muito a ayahuasca. É bom sempre se atentar a essas questões de saúde mental, se a pessoa tiver
algum desequilíbrio, é bom tomar muito cuidado. E se a pessoa achar que precisa muito, sentir muita vontade, controla muito na dose, né? Eu Sim, acho sim, que isso, exatamente. Toma uma dose, cara. Ah, mas não sente nada, mas fica ali pelo menos, tranquilo. Se lá no momento você vê que você, né, se controla quer, muito na dose e isso é isso aí. Se controlar na dose, cara, e manter a calma e não criar expectativa, né? a gente não consegue assim falar o quanto de dose é essencial Porque cada pessoa é cada pessoa. cada pessoa tem Eu tive que ter duas para ter uma experiência muito forte, você teve que ter três e para cada ter bebida é uma uma mais ou bebida. menos. Cada bebida tem uma concentração, assim como qualquer chá. Se você pega as folhas e ferve o chá, dependendo da quantidade de folha que você coloca, fica uma densidade. Menos folha, menos mais água, tudo isso influencia. Então não tem como a gente, né? Cara, Não tem como inclusive, saber. eu tô até pensando, a próxima vez que eu for na ayahuasca, eu vou tomar uma dose só, porque igual eu falei pra você, eu tomo uma dose, eu fico lá tranquilo, sabe? Tipo, você não sente que você tá na força, mas você sente que tem alguma coisa já acontecendo. Uhum. Então talvez se eu tomar uma, talvez eu consiga mais relaxar e meditar, porque na hora que eu tomei a outra, intensificou muito que sentimentos meu interno se intensificou, tipo medo, sabe, preocupação, e aí eu não consegui, eu tive que me segurar e enfrentar aquilo, cara. Uhum. Foi, vou falar pra você, foi meio que uma guerra ali pra mim, sabe que você tá no meio de uma guerra sinistra e você tem que, mas uma guerra interna, uma guerra com seus sentimentos, Uhum. entendeu? Então, se da próxima vez, né, eu vou até tomar uma dose só e vou ficar tranquilo, por mais que eu não senti nada, porque eu E a acho que gente traz a experiência aqui para vocês, porque é, assim, é bom, como já faz um tempo que nós tivemos essas experiências, até a minha última mesmo já faz um tempinho, quase um ano inclusive, parece, se não me engano, eu já tem mais a nada. gente acaba esquecendo muita coisa. Então, assim que nós tivermos a próxima experiência, a gente vem relatar aqui para vocês, e na próxima experiência, É. inclusive, eu quero tomar doses a mais do Sim. que eu já tomei. Eu pretendo tomar pelo menos um copão não, um copo americano de 190 ml. E legal que a gente também, a gente Tá a ir, concentração se 8 a para gente, 1. se a gente Dá pra puder fazer uma também, concentração. no local que a gente for, tirar umas fotos do local, pra galera ver também as imagens, imaginar também, Sim, né? Como é sim. que é e A gente tal. vai trazer aqui para Trazer um você. conteúdo aí bacana sobre Eu isso. fiz um story só, se eu não me engano, depois que acabou o ritual desse último que eu fui, Uhum. da fogueira. Não lembro direito. Qualquer coisa a gente coloca no vídeo para vocês, mas de fato na próxima a gente prepara um pouco mais. E talvez até faça um documentário, entreviste o cerimonialista lá, o padrinho, o xamã, Uhum. que faz a consagração do ayahuasca e tudo mais, para trazer um conhecimento mais aprofundado, porque como nós não somos daimistas, nós não somos religiosos, entre Sim. aspas, não somos muito, assim, eu tenho várias experiências com estudos de espiritualidade, já frequentei vários lugares, estudei bastante coisa, sou bem questionador, mas eu não sou especialista. É isso. Nós não somos especialistas, então... A gente tivemos algumas experiências, né, Uhum. com espiritualidade e a gente, né, tá aqui compartilhando. É interessante saber de uma pessoa que só faz aquilo, que é especialista naquilo, vai Exatamente. trazer mais informações ainda para vocês, mas essa foi a nossa experiência. Sim. Eu compartilhou a dele também. E na próxima a gente faz com mais brevidade, assim, né? Sim, É até interessante a gente fazer depois da cerimônia. depois da cerimônia, é verdade. Já Cara. com ayahuasca ainda fica Já na pouquinho força, hein? depois. Esse aí vai ser bacana, hein? Fazer entrevista pós-ressaca da força ayahuasca. Show, show. É muito Bacana. provável que assim, quem assistir Esse episódio aqui. essa nossa experiência aqui vai comparar, vai ver a diferença. Né? Sim, A gente sim. fica muito mais sereno, mais Sim. calmo, Uhum. mais... Enfim, é isso. É Em isso resumo, é aí. isso. E Olha, essa foi a experiência aí do Wellington, nosso amigo aí, bacana, bem maior que a minha, né? Que ele contou mais, mas é isso aí, galera. Bacana. Teve coisas que eu nem sabia que a gente, igual você falou, às vezes você não lembra, né? A gente não tinha comentado com a gente. é que nós não fizemos roteiro. Eu já sabia muita coisa Uhum. que eu ia falar, mas como nós não fizemos roteiro e não conversamos nada antes, foi só assim, eu vou te fazer perguntas, assim como eu perguntei para ele, não fizemos roteiro, né? Sim. Só que muitas vezes por não se programar a gente não lembra na hora, né? Mas foi legal que você lembrou de um monte de coisa que você falou, ó, nem tinha lembrado, nem lembrava mais disso. Uhum. Isso que é bacana. E tem coisa que eu também não lembro ainda. Então, Por isso que a gente vai numa próxima aí, vamos trazer essa experiência. Então é isso. A gente já tivemos experiência com outras coisas, a gente vai gravar outros vídeos, trazer aqui para vocês também essas experiências.
E até o próximo. Pra gente sempre estar fazendo Filosolife aí na vida, galera. É isso aí. Vamos trazer outras pessoas para compartilhar experiências dela com tudo, com várias coisas, seja no profissional, né, no acadêmico, no familiar, na espiritualidade. No dia a tudo, dia, no trabalho, tudo, cara. É isso aí. com tudo. Então é isso. Até o Até o próximo, próximo episódio aí. Aí, Valeu, galera. Filosolife, até mais. até mais.